Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empresas e Negócios aqui na CBN neste sábado, falando bastante sobre o futuro das tecnologias, a inteligência artificial e como isso impacta nos dias de hoje e nos próximos anos as cadeias de suprimento das empresas, né? Conversando entre si, entre esses temas. Por isso, nosso convidado bastante especial no podcast hoje é o Daru, da Neogrid, né, uma empresa que nasce justamente com a ideia de preencher essa lacuna entre sistemas diferentes, de empresas diferentes, que mais às vezes têm o mesmo objetivo. Tudo bem, Daru? Seja bem-vindo. Tudo, obrigado pela oportunidade, agradeço aí o convite, vamos lá. Começando a falar um pouquinho então da Neogrid, né, empresa que você trabalha há 8 anos já, hoje com supply chain. Ela nasce justamente de uma necessidade de mercado, quer dizer, você tinha ali muitos sistemas concorrentes, né, em paralelo, e a Neogrid, o seu Miguel Abuab, enxerga uma oportunidade de você cruzar esses sistemas para um mesmo banco de dados. Perfeito. Essa foi a origem do nascimento da Neogrid. Diversos sistemas que a gente chama de ERP, as indústrias e o varejo tinham essa necessidade de conversar, só que o mercado ainda não estava maduro, então ele estava com uma visão bem longínqua. A gente está falando de 26 anos já do passado, desde 99 quando criou, e ainda é um assunto moderno, porque os silos foram se transformando, criando e fortalecendo, mas sempre eu olhando para os meus dados. Como que agora eu consigo enxergar os teus dados para que a gente tenha uma cadeia de suprimentos mais eficiente? Entendi. E aí vem a Neogrid para auxiliar a dar essa visibilidade informacional dentro da cadeia, acelerar a troca de informação, e esse é o nicho de mercado. Falando em mercado, qual que é o momento, né, de fomento de novos talentos? Porque a maioria das pessoas que eu converso quando o assunto é em si desenvolvimento de software, sistemas, não são mais os jovens que saem da universidade, estão ali na faixa dos 20, 25 anos, já é alguém mais experiente, com 15, 20, 30 anos em alguns casos de carreira. Como é que está, né, a formação de novos talentos, pensando agora, a gente já vai entrar daqui a pouquinho no assunto inteligência artificial, mas na velocidade que a tecnologia está avançando? Essa é uma boa pergunta, porque existem esses dois mundos. A gente precisa de talentos que tenham conhecimento de negócio. E isso não é tão simples e fácil de você conseguir no mercado. E aí é a oportunidade, porque quem vem com essa bagagem vai entregar um resultado maior. E depois até conecta com a IA. A IA, apesar de trazer celeridade, os melhores resultados vão ser obtidos com aquelas pessoas que sabem perguntar. Ou seja, aquelas que têm conhecimento e conteúdo. Pois é, e a gente chega num momento crucial, né, de 2022, 2023 para cá, temos falado cada vez mais de inteligência artificial. Não é uma novidade, mas repito, com a velocidade que as coisas estão avançando, a tecnologia sempre te traz alguma coisa nova para servir ao mercado. Programar talvez seja a parte menos complicada de toda essa história, né? Você ensinar a ferramenta a obedecer algum comando, criar um prompt, por exemplo. Agora, de que forma fazer isso, né? De que forma você educá-la, né? Fazer esse prompt com as perguntas e os desafios corretos, talvez seja o maior desafio, né? Como é que você está enxergando também a inteligência artificial tomando conta de uma parcela do mercado? Bom, vamos lá. Vamos entender, então, rapidamente o histórico. Ela nasceu na década de 40. Ela evoluiu ao longo do tempo, mas não tinha aplicações pesadas e ela era difícil de você entregar valor. Em 86 foi o primeiro avanço, quando conseguiram ensinar a inteligência artificial. E depois alguns acontecimentos que aconteceram com a vinda do Big Data, a questão de treinamento de base, que se criou redes grandes para fazer treinamento, e se conseguiu recentemente essa parte da generativa, que ela gera texto. Então, a partir desse momento, você começa a ter uma capacidade cognitiva falseada, mas que entrega algo que a gente não tinha antes. E eu diria que são 4 níveis. Então, para falar da inteligência artificial, essa agora de generativa, eu diria que nós temos 4 estágios. O primeiro estágio é saber perguntar. É o prompt. Então, você fazendo as instruções corretas, ela vai te entregar algum conteúdo. E ela serve muito para a parte criacionista, mas para a parte determinística, fazer cálculos, etc., não é essa a ferramenta. Ela vai ter muita dificuldade. Eu faço até brincadeira, se você chegar para ela e perguntar assim, quantos R tem o rato roeu a roupa do rei de Roma? Que tem 5, ela vai demorar para contar, ou não vai contar, vai dizer que tem 9, o rato tem 2. Enfim, Uma dificuldade natural da ferramenta. Natural, porque ela não é feita para isso. E os estágios, porque você perguntou de como vai entrar no mercado. Então, o primeiro estágio é a pergunta. O segundo estágio é você vai perceber o seguinte, eu preciso
que ela saiba o meu conteúdo. Aí você vai ter que ampliar. Então você não treina ela. Você dá acesso dá um acesso à tua teu informação. banco de dados. Perfeito. Esse é o tal do ampliação de conhecimento. Então não vou usar siglas aqui para não precisar traduzir. Até porque não é a ferramenta que vai responder, ela vai buscar respostas em algo que já tem ali pré-definido. Perfeito. Então o primeiro estágio eu pergunto, o segundo estágio eu pergunto, mas em cima dos meus dados. Aí você vai perceber uma simples pergunta que você faz. Me resuma. Aí essa ferramenta de ampliação ela já não consegue usar. Aí você vai para uma camada chamada agentes. É o terceiro estágio da IA. Aí você começa a dar alguns poderes interessantes. Por exemplo, você pode perguntar para ela assim, qual o meu produto, agora vamos puxar o supply, né? Qual produto está rompido? Ah, ela consegue fazer. Me resumo o documento tal. Aí esse resumir significa buscar, encontrar um arquivo, ler esse arquivo ou trazer o texto desse arquivo, estimular a IA e aí sim com um prompt, você entregar um resumo. Olha quanta coisa... Com o diagnóstico do teu sistema. Então, olha como começa a ser já uma ferramenta integrada. Bem mais robusta também, né? E aí eu digo que aí sim, esse eu entendo que é o futuro. Você começar a utilizar ela embutida dentro das tuas plataformas e necessidades, e aí, independente de qualquer ferramenta que você vai usar, que ela vai moderada por quem criou, não por ela mesma, moderada por quem criou, ela dando as respostas corretas. Por exemplo, se eu pergunto sobre ruptura, eu já tive um analista que criou um prompt, já disse qual banco de dados que ela tem que buscar, aí ela vai lá, faz a solicitação, busca no banco, aí vem a interpretação, tem um prompt, faz a análise e a entrega. Essa é a ruptura. Aplicação nichada, aplicação específica e pontual, porque já foi moderada por quem? Por nós seres humanos. É aí que para mim é o diferencial. Eu queria te perguntar também, qual que é a tua expectativa em relação à popularização disso nas empresas? Porque a gente teve em Joinville agora na metade do ano 2 eventos separados por 4, 5 dias e me chamou a atenção. A gente teve um Summit de IA no Agrotech Park, onde tive entrevistas espetaculares lá com criadores, com devs, falando de uma fábrica de inteligência artificial, você criar várias ferramentas em grande escala, né, para resolver X, Y, Z, uma quantidade infinita de problemas dependendo da sua empresa. E na Expo Gestão, na semana seguinte, conversei com empresários que deram a entender que a inteligência artificial ainda precisa avançar muito para se tornar o mais útil possível em fábrica, em comércio, em empresas de grande escala, a não ser nessas questões de sistema que a gente estava falando, né? Qual é a verdade, né? Já estamos tão avançados assim para fabricar ferramentas de inteligência ou, né, do outro lado, os empresários ainda estão vendo isso como algo avançado, Aru? Essa é uma boa pergunta e eu posso responder com tranquilidade. Ela não está madura ainda. É fato, porque quando você parte para uma aplicação séria, que você precisa ter coerência na resposta e garantir que ela responda adequadamente, aí você vai olhar a essência. Ela é o quê? Uma geradora de texto. O que ela gera de texto? Olhando para a essência, para quem gosta da matemática, ela é probabilística. Então, ela vai, se eu perguntar para ti aqui, Rio de, você vai falar janeiro. Por quê? Porque no teu histórico do teu modelo... Intuitivo. É intuitivo. É isso que ela vai fazer. Então, ela vai gerar o texto mais provável de fazer sentido, mas isso não precisa ser verdade naturalmente. Então, quando você começa a botar uma ferramenta, eu vou citar um caso, não vou poder botar nome, mas eu participo muito da comunidade. O Summit, eu estava presente, ajudei também a montar o evento. E também... desde 2022 participando dos eventos de TDC. Ano passado, uma empresa que estava early adopter colocou isso para atendimento a cliente. Então, ela foi pioneira, já colocou de cara para atender cliente. Fizeram todos os testes, só que como é que você domina testes de uma coisa que se você botar uma vírgula diferente, a resposta sai totalmente aleatória. Por falta de interpretação da ferramenta, muitas vezes. Exato, ela não vai ter essa capacidade de ver o que você quer, então ela vai gerar o texto. Botaram no ar, e no momento que estava atendendo, eles começaram a receber uma ligação de um mecânico, falando assim, por favor, tirem o meu telefone do atendimento de vocês, eu não sou profissional de vocês. Caramba. Aí imagina as consequências depois, né? E isso foi uma experiência que uma empresa, em outubro do ano passado, comentou, ela investiu muita grana. Então, quando você começa a botar isso no mercado, para realmente ter contato com o cliente, aí eu brinco até que tem bastante sangue e suor ainda para a gente domar ela. Agora, pequenas aplicações embutidas e moderadas pelo ser humano, você vai entregar valor. Mas fizeram bastante investimento, eu acho que é aí que os empresários vieram, foi gasto muito investimento. Só que a hora que você coloca para o cliente, você não tem domínio. E aí começa a vir as reclamações, a falta de credibilidade. Então, nós temos que amadurecer ainda na entrega da ferramenta.
o que realmente eu posso entregar direto para o consumidor, o que eu posso confiar, que ela vai ter uma repetitibilidade. A gente não pode estar num momento também perigoso em relação a questões jurídicas disso, Daru, porque o que eu percebo é uma popularização em massa dessas utilizações, né? Estourou, viralizou recentemente nas redes sociais, né? Uma apresentadora de programa criado completamente por IA, e dependendo do texto que você dá para fazer aquela sketch ali, isso pode sair de um controle de uma forma muito perigosa. Ao mesmo tempo, isso está se popularizando antes das grandes corporações terem o domínio completo dessa ferramenta. Isso não pode nos levar a caminhos mais tortos também? Opa, vamos refletir um pouco. Porque tem uma questão ética, você concorda comigo, né? Sim. De domínio, Sim. Eu vejo da seguinte maneira. Ela tem uma habilidade que isso sim deve ser bastante explorada. Eu vou começar a escrever um artigo científico, vou escrever um white paper, vou escrever algum documento. Pô, eu pedi para ela dar esse start, essa capacidade de gerar o texto ali é fantástico. Tranquilo. Então, onde eu tenho o poder criativo, com moderação, que é que foi que você falou da questão ética, da questão moral e etc. Mas onde eu tenho necessidades criativas, ela está entregando um poder nunca antes visto. Agora, onde eu não tenho esse poder criativo, a necessidade de ter esse poder criativo, são coisas mais determinísticas, sim, que tem que tomar decisão, amparada em fatos e dados, ela não tem capacidade. Saiu um artigo há 2 semanas atrás dos pesquisadores da Apple, ele falou assim, realmente essas ferramentas têm pensamento? E eles mostram com diversos experimentos que não, ela não tem pensamento, ela escreve texto, só isso. Se você pedir para ela fazer uma conta matemática, ela vai gerar um número de resposta aproximadamente igual, porque ela encontrou na base dela, aprendeu aquilo ali e ela escreve algo parecido. Mas determinismo, ela não entrega. Criacionismo, essa parte de gerar coisas novas ou destravar a nossa inércia, isso ela entrega. Então, essa parte criativa que é onde entra o que você falou. A gente tem muito poder para essa parte de criação, te ajudar. Quero uma sugestão disso, uma sugestão daquilo, nome disso, nome daquilo, alguma coisa que me direciona a fazer um artigo, um parágrafo, alguma coisa assim. Isso ela vai te ajudar. Não, me avalie esses números aqui. Não, ela não é para isso. Aí você tem que usar um agente, usar uma outra ferramenta, e aí é o ser humano que vai estar no centro. Então, por isso, foi a desilusão. Os empresários acharam que ela ia fazer toda essa contarada e entregar, por exemplo, no supply. Pô, ela vai te entregar que ações você tem que tomar, o que você tem que fazer. Talvez chegue esse momento em um médio prazo de tempo. Sem dúvida. Né? Só que estamos evoluindo para isso. Exato. Aí eu posso citar novamente a NeoGrid fazendo alguns investimentos, amadurecendo na tecnologia, entendendo que ela tem potencial, sim, só que eu não posso entregar para o meu cliente essa camada final. Porque eu, com os meus especialistas, preciso fazer o que dentro dela? Eu dizer, o que é Vamos falar de um conceito de ruptura, que você vai no varejo e está faltando produto. Qual foi a causa da ruptura? Eu não posso gerar um monte de dados e pedir, me analisa. Não é assim. Ela vai alucinar, que é o termo que eles usam. Agora, se você entrega para ela, está aqui, a ruptura foi porque aumentou um preço, aí você mostra lá uma série de preços, mostra os insights. Ou seja, você municia ela de todos os seus dados possíveis, que ela vai fazer a análise. Perfeito. É isso. Aí você consegue entregar valor, só que percebe que tem um trabalho de casa agora, nosso, de usar o potencial que ela tem de gerar texto, muito adequado, em cima daquilo que você gerou. Perfeito. E aí a gente entraria no assunto para outros e outros programas aqui, que é até onde a IA pode invadir, né, os nossos bancos de dados, o que a gente pode passar da empresa, enfim, para ela analisar o que é compatível, né, com outros clientes, o que fica ali com quem, né, for compor e comprar essa ferramenta. Mas infelizmente o nosso tempo já está acabando aqui, Daru. Queria te agradecer demais, né, fazer o convite também. Redes sociais, além da NeoGrid, obviamente o teu pessoal, tem um LinkedIn, né, para quem quiser acompanhar. Sim, seu LinkedIn. Trabalho também voltado para a parte acadêmica, né? Sim, exato, também. Então, doutor na área, mestre em ciência de dados, dou aula aqui nas universidades, então, escrever artigo científico, esse é o deleite, pegar a teoria e ver na prática. Perfeito. Daru, nosso coordenador de supply chain lá da NeoGrid, convidado do Empresas e Negócios, que volta na semana que vem com outros temas interessantes aqui na Rádio CBN. Até lá.